Graça e paz, meus irmãos. Hoje é 21 de agosto do ano 2019. Hoje é quarta-feira. Vamos meditar na palavra de Deus que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos restarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Agora nós vamos para a 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 em diante, que diz assim: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo restarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. De que trombeta Paulo está falando aqui? A pergunta é: de que trombeta Paulo está falando aqui? Por que Paulo está dizendo, eis aqui vos digo um mistério? É porque o arrebatamento, ele é um mistério. Nós não sabemos do dia, nós não sabemos da hora. Então ele é um mistério. O arrebatamento, quem sabe do dia e da hora é só o pai. O pai do noivo judeu é que sabe do dia e da hora. Jesus vai vir nos moldes de um casamento judaico para arrebatar a sua igreja, onde somente o pai do noivo é que sabe da data. Por isso que Jesus disse, daquele dia e hora ninguém sabe, somente o pai. Porque Jesus, como judeu, ele estava falando de um casamento judaico. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Que trombeta é essa que Paulo está falando? Ante a última trombeta. Muitas pessoas, elas confundem esta trombeta que Paulo menciona aqui com as trombetas do Apocalipse. Primeiro nós temos que analisar uma coisinha aqui, meus irmãos. Vamos analisar aqui. 1 Coríntios, ela foi escrita, essa carta, ela foi escrita no ano 56 DC. E o livro do Apocalipse, ele foi escrito no ano 96 DC. Portanto, 40 anos separa essa carta, 1 Coríntios, do livro do Apocalipse. Então Paulo, ele não estava falando das trombetas do Apocalipse. Paulo não tinha a mínima ideia do livro do Apocalipse quando ele escreveu 1 Coríntios. Paulo morreu no ano 67. Então morreu muito antes. Apocalipse foi escrito no ano 96. A mesma coisa acontece em 1 Tessalonicenses, o texto que nós lemos. A carta aos Tessalonicenses, ela foi escrita no ano 51 DC. E o livro do Apocalipse foi escrito no ano 96 DC. Então Paulo, ele não estava falando, quando ele falou ao soar da última trombeta, ele não estava falando das trombetas do Apocalipse, que são trombetas de juízo. E a sétima trombeta do Apocalipse, ela é tocada no meio da tribulação. 3 anos e meio depois que o anticristo fizer a aliança de Daniel 9, versículo 27. Então o arrebatamento, ele não é mesotribulacionista. Os mesotribulacionistas ensinam, e os pós-tribulacionistas ensinam que a igreja, ela será arrebatada na sétima trombeta. Não. A sétima trombeta, ela é trombeta de juízo. Ela não é trombeta de redenção. Nós temos que entender que a trombeta do Apocalipse, ela é trombeta de juízo. São trombetas feitas de prata. Prata significa juízo. Então, de que trombeta Paulo está falando? A trombeta de 1 Coríntios, capítulo 15, 51 e 52, é a mesma trombeta de 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17. Paulo está falando de um mesmo evento? Sim, meus irmãos, é o mesmo evento.
Primeiro nós temos que entender a cultura judaica. Se nós queremos entender a escatologia de uma forma correta, nós temos que entender os costumes e a cultura do povo judeu. Então, quando Paulo fala ao soar da última trombeta, Paulo está falando de um costume judaico, onde se tocava 100 trombetas de carneiro, chofares. Esses chofares, eles eram tocados para o ajuntamento do povo. No toque do chofar de número 100, ajuntava-se o povo e o povo partia. Chamada Festa das Trombetas. Eram chofares feitos de carneiro, de chifre de carneiro. Para fazer um chofar tinha que matar um carneiro, ou seja, redenção. Jesus, o Cordeiro de Deus, ele morreu pelos nossos pecados. Aqui em Goiás, aqui usa muito o berrante de boiadeiro. Quando se toca o berrante é para juntar o gado, para juntar a boiada. Então Paulo estava falando de um costume do seu povo. O ajuntamento do Israel terreno. Quando se tocava o chofar, ajuntava-se o Israel terreno. No toque do chofar de número 100, o povo partia. Então o que é que Paulo está dizendo? Aqui é uma analogia. A Bíblia ela tem um padrão. Deus tem um padrão. Da mesma forma que quando tocava os chofares de Israel e ajuntava-se o povo, quando tocar-se a trombeta de Deus, que será tocada no céu, quando se tocar a trombeta de Deus, conforme está escrito em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, aí ajunta-se a igreja. Da mesma forma que o Israel espiritual, o Israel terreno, ele era juntado com toques de chofares, com chofares feitos de chifre de carneiro para ajuntamento do povo. Da mesma forma vai acontecer. Da mesma forma vai acontecer quando tocar a trombeta de Deus. A trombeta de Deus será tocada no céu. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com a lei do conval de arcanjo e com a trombeta de Deus. Quando tocar a trombeta de Deus no céu, aí sim vai ajuntar a igreja. A igreja será arrebatada. É o ajuntamento da igreja. O que Paulo fala então que é a última trombeta? Porque era a trombeta, Paulo está fazendo uma comparação com os chofares de chifre de carneiro, quando tocava-se o chofar de número 100 na festa de trombeta, para ajuntamento do Israel terreno. Os irmãos poderiam me perguntar assim então, pastor, então a igreja ela vai ser arrebatada em uma festa de trombeta? Não, meus irmãos, a igreja ela não será arrebatada em uma festa de trombetas. Por quê? Porque a festa de trombeta ela tem uma data. E a Bíblia é clara concernente ao arrebatamento daquele dia e hora, ninguém sabe. No momento que eu tenho que esperar um arrebatamento em uma festa de trombeta, aí o arrebatamento deixa de ser iminente. Foi o que aconteceu no dia 23 de setembro. Todos nós ficamos frustrados. 23 de setembro de 2017. Por que não aconteceu o arrebatamento? Porque o arrebatamento ele não será em uma festa de trombetas. Os outros poderiam me perguntar, então, o que a festa de trombeta significa? A festa de trombeta, ela significa o ajuntamento do Israel terreno. Paulo faz essa comparação apenas com o arrebatamento da igreja. Não que a igreja vai ser arrebatada em uma festa de trombeta. Eu sempre questionei isso depois do 23 de setembro, quando nós fomos frustrados. Por que Deus ele vai cumprir 4 festas com Israel na sua vinda? Na sua primeira vinda, vinda é parousia, não tem nada a ver com arpazo. Na primeira vinda, ele cumpriu 4 festas em seguida. Ele cumpriu Páscoa, ele cumpriu Asmo, Primícia e Pentecoste. Agora, por que na segunda vinda, Deus não é Deus de confusão. Por que na segunda vinda ele ia cumprir trombetas no arrebatamento e dar um intervalo de 7 anos para cumprir Yom Kippur e Tabernáculo? Isso não funciona, meus irmãos. Deus não é Deus de confusão. Então, 4 festas da primavera foi cumprida na primeira vinda. Vinda, parousia. Vinda é quando ele vem para a terra, parousia. Não tem nada a ver com arpazo. O arpazo é a ida da igreja. A igreja que é arrebatada até as nuvens. Conforme 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17.
A segunda vinda, ele vem para a terra, ele pisa no Monte das Oliveiras em Jerusalém, conforme Zacarias 14, versículo 4. Então na segunda vinda, aí ele vai cumprir as 3 festas de outono, ele cumpre trombetas, aonde ele vai juntar os judeus dispersos dos 4 cantos da terra. Na segunda vinda, em Jerusalém, ainda vai ter muitos judeus dispersos. Ele vai juntar os seus escolhidos, conforme Mateus 24:31. Não é arrebatamento ali é ajuntamento dos judeus no final da grande tribulação. É só você assistir a cronometragem do arrebatamento de Arno Froes, da chamada da meia-noite, que você vai entender isso. Entra no YouTube aí e procura esse vídeo, a cronometragem do arrebatamento, Arno Froes. Mateus 24:31 não está falando de arrebatamento, está falando do ajuntamento dos judeus no final da grande tribulação, aonde ele cumpre Anteroar, ele cumpre a festa das trombetas. Em seguida, ele cumpre Yom Kippur, que é onde o judeu se converte, e em seguida Tabernáculo, que representa o milênio. Então ele cumpriu 4 festas na sua primeira vinda e 3 festas na segunda vinda. Não é no arpazo. No arpazo ele não vai cumprir festa de trombeta. O arrebatamento não vai ser em uma festa de trombetas. Porque o arrebatamento ele é iminente e a festa de trombeta ela tem uma data. Ela tem uma data prevista, que são 2 dias. Então, essa trombeta que Paulo está falando aí, ao soar da última trombeta, ele está fazendo uma analogia. Paulo era judeu, né? Ele conhecia os costumes do seu povo, né? Quando tocava-se os chofares, feitos de chifre de carneiro, para o ajuntamento do Israel terreno. No toque do chofar número 100, ajuntava-se o Israel terreno. Trombetas feitas de chifre de carneiro significa redenção, ajuntamento. Então nós somos redimidos através do sangue de Jesus. Jesus, o Cordeiro de Deus, ele morreu por nós. No toque do chofar do céu, a trombeta de Deus, aí então acontece o arrebatamento da igreja. Então o arrebatamento da igreja, ele não tem nada a ver, né, com festa de trombetas, e ele não tem nada a ver com as trombetas do Apocalipse. Não tem nada a ver. As 7 festas era destinada ao povo de Israel. As 7 festas judaicas são festas para o povo de Israel. E a igreja, ela foi colocada no intervalo entre a rejeição de Israel e a nova aceitação de Israel. Quando termina então a plenitude dos gentios, a igreja será arrebatada, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos e nos ajude, nos dê a graça, em nome de Jesus. Amém.